Estamos novamente com vocês na série Compreendendo as Escrituras, amém? E acredito que temos aprendido muito, temos estudado e com certeza você que tem acompanhado, né, nas quartas-feiras, tem crescido mais em Deus, amém? E vamos continuar crescendo. Hoje nós estaremos ministrando em Gálatas, por favor, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós leremos os versículos 2 e 5, tá? Gálatas 6, 2 e Gálatas 6, 5. Vamos então à leitura. A palavra do Senhor diz: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amados, o apóstolo Paulo, ele traz aqui para nós um ensino que, à primeira vista, gera um pouco de confusão no nosso entendimento. Por que eu estou falando isso? Aqui no versículo 2, Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ok? E no versículo 5, ele diz aqui que cada um levará o seu próprio fardo. Então, me parece que está havendo uma contradição no que Paulo está dizendo. Primeiro ele fala que devemos levar as cargas uns dos outros. E logo em seguida ele diz que cada um deve levar a sua própria carga ou o seu próprio fardo. Eu penso que você também, como eu, já deve ter lido esse texto e ficado com essa pulguinha atrás da orelha, né? Com essa dúvida. Então nós vamos fazer aqui uma análise para ver se há contradição, ok? No que Paulo está dizendo, né? Levar a carga uns dos outros ou então levar a sua própria carga. Qual que é o certo? O que Paulo está querendo dizer? Então vamos às interpretações, ok? Então a primeira, né? A primeira interpretação nós veremos aqui no primeiro texto, tá? Aqui em Gálatas 6:2, né? E Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em primeiro lugar, queridos, esta palavra cargas, ela é a tradução do grego baros, ok? E significa peso. Interessante, né? Cargas aqui tem o significado de peso. Então, a qual peso Paulo está se referindo? Né? O que Paulo está querendo dizer com isso? Então, nós veremos o versículo anterior ao versículo 2. Né? Veremos o versículo 1. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 6:1. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vejam só, queridos, é muito interessante isso aqui, né? O versículo 1 fala sobre pecado. Fala sobre irmãos que estão enfrentando problemas em relação ao pecado. Irmãos que já, talvez até caíram em pecado. Então veja que o contexto aqui do versículo 2 nos fala sobre pecado, nos fala também sobre tentação, né? Então a ideia aqui do apóstolo Paulo é que cada crente que é espiritual, que está firme
no Senhor deve ajudar ao irmão ou à irmã mais fraco. Deve dar suporte a este irmão ou a esta irmã que esteja sendo tentado, que esteja em pecado, enfrentando dificuldades em relação a isso. Notem que a palavra do Senhor diz que são as pessoas espirituais, ou seja, as pessoas amadurecidas em Cristo, devem dar apoio aos mais fracos na fé, às pessoas que estão enfrentando problemas, né, em relação ao pecado, à tentação. E nós, queridos, podemos fazer isso através de um discipulado. A Igreja Luz para os Povos, ela trabalha com discipulado, né? E hoje a nossa visão é discipulado 1 a 1. Então, através do discipulado, através de um acompanhamento, os crentes mais espirituais, mais maduros, devem então acompanhar aqueles irmãos, aquelas irmãs que ainda não adquiriram uma maturidade, que ainda não cresceram o suficiente na palavra, na fé, e que enfrentam problemas em relação a pecados, ok? Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos ajudar o irmão, a irmã a manter a santidade ou a recuperá-la, né? Se porventura já tenha caído no pecado. Amém? Essa é a ideia que Paulo passa para nós, né? Esse é o sentido, então, de levar as cargas uns dos outros, aqui no texto. Você entendeu melhor? Depois dessa explicação, né, em relação ao versículo 1. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês também para a parte B do versículo 2, né? Quando Paulo diz que devemos levar as cargas uns dos outros. E a parte B diz: e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso, né? Se ajudarmos os nossos irmãos mais fracos na fé a se desvencilharem do pecado, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Vamos entender isso, ok? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 13, versículo 10. Veja o que a palavra de Deus diz. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Queridos, a palavra aqui, enfaticamente, ela diz que o amor é o cumprimento da lei. Isso aqui é uma nota de rodapé, amém? Que eu estou passando para vocês, né? O amor é o cumprimento da lei de Cristo, aleluia. Ou seja, né, se nós amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, o que vai acontecer, queridos? Nós levaremos as cargas uns dos outros, nós nos preocuparemos, sim, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, amém? E nós vamos ajudá-los, né? Se nós estivermos vivendo o amor ágape de Deus, o amor sem barreiras, o amor abnegado, o amor que se sacrifica, devemos nos sacrificar uns pelos outros. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Então veja que precisamos primeiro de amar os nossos irmãos. E se nós amarmos de fato, levaremos as cargas deles, né? Daremos suporte aos nossos irmãos, ajudaremos com certeza, né? Iremos soerguê-los na fé, amém? Interessante também, que lá em Romanos ainda, no mesmo capítulo, né? Romanos 13, vejam aí, a partir do versículo 9, a palavra diz assim,
Vamos ver o versículo 8, para ficar completo. Romanos 13, 8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Vejam só, né? Nós devemos ser sempre devedores uns aos outros em relação ao amor, ok? Aqui diz, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Mais uma vez, né? O amor é o cumprimento da lei. Pois esses mandamentos, que mandamentos, queridos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Queridos, que palavra tremenda Deus está trazendo para nós, não é verdade? Então, queridos, se nós amarmos ao nosso próximo, nós não iremos cobiçar, por exemplo, a mulher do próximo, não cobiçaremos os bens do próximo, ok? Não mataremos, não adulteraremos, não furtaremos, não daremos falso testemunho, se amarmos de verdade aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Aí, queridos, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo, queridos? É a lei moral, ok? É a lei moral. A lei moral, ela continua, queridos. Ela vem lá do Velho Testamento e nós vemos a repetição da lei moral no Novo Testamento, ok? A lei cerimonial foi abolida, amém? Mas a lei moral, nós devemos praticá-la, tá? E só cumpriremos, de fato, a lei de Cristo se amarmos. Por isso a palavra do Senhor diz que o amor é o cumprimento da lei de Cristo. Então vamos amar uns aos outros, amém? E vamos demonstrar esse amor, né? Não basta dizer, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, e o irmão, a irmã está passando por situações difíceis na vida e nós nem ligamos, né? Então, não é esse tipo de amor de boca de palavras, mas é aquele amor que é expressado, que é demonstrado através da nossa prática de vida, amém? Ligue para o seu irmão, vai lá no WhatsApp, e aí, meu irmão, como você está? Pergunte, né, como ele está. Às vezes nós julgamos demais as pessoas, né? E devemos saber como elas estão, se estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, e vamos então nos esforçar para ajudar. É nisso que consiste o amor, amém? Ok, ficou claro até aqui? Agora vamos então para a próxima interpretação, ok? No segundo texto, lá no versículo 5 aí, né, de Gálatas 6, Paulo diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Né? Então, já neste verso, é uma explicação de algo que ele disse antes, amém? Por quê, queridos? Pois o versículo 5 começa com o termo por quê. Veja aí na sua Bíblia, né? Na minha aqui, começa o versículo 5 exatamente com esse termo, com essa palavra, por quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então vejamos os versículos 3 a 4, que é o contexto do versículo 5, amém? Vamos ver o que diz. Está escrito, Gálatas 6, versículos 3 e 4. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então Paulo, ele está explicando aqui nesses versículos que o crente não pode ser orgulhoso. Amém? Não podemos, queridos, permitir, né, o orgulho no nosso coração. O crente não pode ser autossuficiente também, ou cheio de si, né? Não podemos. Pelo contrário, temos que ser humilde como o nosso mestre é humilde. O próprio Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós
Quanto mais nos enchemos de Cristo, mais humilde nos tornaremos. Ok? Então, em nome de Jesus, não permita o orgulho no seu coração, tá? Não seja autossuficiente, né? Não seja cheio de si, mas a palavra diz aqui que nós devemos examinar o nosso modo de agir, ok? Nós devemos verificar, né, se estamos vivendo como um cristão de fato. Se a nossa vida condiz com aquilo que nós falamos, né? Que somos de Cristo, que morremos juntamente com Cristo, não é mesmo? Que estamos nele. Então nós temos que analisar a nossa vida, fazer um exame, né, do nosso coração, em relação ao que falamos, às nossas atitudes, para com o nosso próximo. Né? E se percebermos que há orgulho, que há exaltação, nós devemos nos humilhar diante de Deus, amém? E nos esvaziar dessas coisas, né? E nos encher realmente do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, o que seria esse fardo? Paulo aqui diz, né, que cada um levará o seu próprio fardo. Mas que fardo é esse? Vamos ver isso, né? Em Gálatas 6,5, a palavra fardo é o grego portion, que é uma metáfora, ok? Da carga, da palavra carga e peso, tá? Então essa palavra fardo é uma metáfora da palavra carga e também peso. E Cristo é quem coloca sobre cada crente este fardo, amém? Sobre cada crente esta carga. É Jesus quem coloca. Então nós percebemos aqui que no versículo 5, Paulo está falando de uma outra coisa. Ele não está falando a mesma coisa em relação ao versículo 2. Eu expliquei para vocês, né? O que Paulo quis dizer aqui no versículo 2. Agora aqui no versículo 5, Paulo fala sobre fardo, que cada um de nós levaremos o nosso próprio fardo. E Paulo está querendo dizer, então, que este fardo é o fardo de Jesus, que ele coloca sobre cada um de nós. Amém? E ele também nos ajuda, né, a carregar esse fardo. Então, o peso que Jesus coloca sobre cada um de nós é leve, queridos. É leve, né? E devemos carregar este peso com alegria. Amém? Com alegria. Porque ele nos ajuda também a carregar até este peso. Abra sua Bíblia para confirmarmos do que eu estou falando. Em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Mateus 11, 28 ao 30. Palavras ditas pelo próprio Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vejam, queridos, que Jesus nos convida a ir até Ele. Né? E ele diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E muitas vezes nós estamos cansados mesmos, né? Porque nos esforçamos muito apenas no nosso esforço próprio, né? Contamos muitas vezes somente com a força do nosso braço, até para fazer as coisas de Deus, e ficamos sobrecarregados. E a obra de Deus, queridos, não traz, sabe, esse tipo de carga sobre nós. Então Jesus, ele diz, venham a mim, dependam de mim, estejam em mim, e vocês levarão o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, ele diz. Então ele faz um convite a mim e a você, para irmos até ele, ok? Então, queridos, o que Paulo quis dizer neste versículo, né? Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que ele está querendo dizer?
Vamos lá. Cada crente deve focar em fazer a sua parte. É o que ele está dizendo aqui, tá? Ou seja, cuidar da sua vida espiritual, das suas lutas pessoais contra o pecado, meus amados. Amém? Isso ninguém pode fazer por mim e nem por você, tá? Esta é uma responsabilidade minha e tua. Entendem? Então Paulo está querendo dizer isso, cada um levará o seu próprio fardo, cada um levará a sua própria responsabilidade. Deus não pode fazer por você o que você pode muito bem fazer. Então nós devemos administrar a nossa vida, observando a palavra de Deus. Então a conclusão, queridos, é que o primeiro texto, fazendo aqui uma recapitulação, um resumo de tudo que nós falamos aqui, o primeiro texto de Gálatas 6:2 nos fala de que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? Ou seja, de focarmos em sermos bênçãos na vida do nosso irmão, das pessoas que estiverem ao nosso redor, amém? De ajudarmos uns aos outros, queridos, em relação às suas fraquezas, né? Na luta contra o pecado, e nós devemos fazer isso, queridos, movidos pelo amor, amém? Se amarmos de fato como nos amamos, meus amados, seremos canais de bênçãos nas vidas das pessoas, tá? Muitos estarão caídos e nós seremos restauradores dessas pessoas, aleluia, através do amor, né? Este amor ágape, este amor de Deus, amém? E no segundo texto, Gálatas 6:2, né? Cada um levará o seu próprio, Gálatas 6:5, aliás, né? Cada um levará o seu próprio fardo. No segundo texto, diz respeito ao cuidado, ao zelo pessoal, amém? Nos fala da nossa responsabilidade, né, de administrarmos a nossa vida. Seja responsável com a sua vida espiritual, amém? Leve o seu próprio fardo. Outro não poderá levar por você, neste contexto que nós estamos falando, ok? Então seja responsável, em nome de Jesus, ande nos caminhos do Senhor, né? Se santifique a Cristo, se consagre a Ele, amém? Cresça na palavra, tenha vida de oração, seja responsável em relação à sua vida de oração, a sua vida na leitura da palavra, em nome de Jesus, permaneça firme em Deus, vigie, seja um crente vigilante em nome de Jesus, e nós conseguimos tudo isso, queridos, quando vamos a Cristo, né? Quando vamos a Ele, quando atendemos ao convite dEle, né? Vinde a mim, Ele diz, né? Então, quando vamos a Ele, quando temos comunhão com Ele, né? Quando nos relacionamos com Jesus, e quando também temos comunhão uns com os outros, quando congregamos, quando vivemos como igreja corporativa, não isolados, né? Cada um vivendo da sua maneira, mas nos submetendo à palavra de Deus, amém? Então, queridos, que Deus tenha te abençoado através desse estudo, porque eu fui muito abençoado preparando esse estudo, né? Então, desejo que você cresça no Senhor e da próxima vez que você se deparar com esse texto, você terá um entendimento bem mais amplo, né? Do que Deus falou através de Paulo aqui, amém? Então, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.